Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Voam. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí nos escutando ao redor do mundo possa ter um novo insight, uma nova forma de pensar através da história de uma mulher que está sendo contada aqui nesse podcast. Hoje estou recebendo a nossa mentora, host, ela sempre está do outro lado. Do lado das entrevistas. Aí hoje ela vai ser maçaricada um pouquinho, porque eu, né, fui boazinha, mandei as perguntas antes. Mas eu pensei assim, né, gente, eu queria fazer um podcast mais emocionante, com os assuntos mais, né? Fogo no coreto, né, Pam? Queria talvez um cancelamento, sei lá. Qualquer A coisa, gente gosta do arrocha, né, qualquer Pam? coisa assim, mais, né? Daí eu disse assim, eu tenho que fazer isso com alguém que eu tenho intimidade, né? Então, Lara Almeida pra vocês, bem-vinda. Ô, minha flor, obrigada. Como, É um né? prazer, né, de estar sentada aqui lado a lado com uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, né? A gente tem muito bastidor, a gente tem muito chão aí, mas Muito. quem vê close não vê corre, né, gente? Então hoje vocês vão saber um pouco dos corre, que é uma delícia, né? Eu também vou vamos saber, lá, porque né, tem coisa também. que eu tô perguntando que eu não sei. É verdade, É né? tipo assim, pensem que vai ser um churrasco e a gente. Churrasco? Um café, um churrasco, sei lá, e eu tô perguntando as coisas íntimas e pessoais aqui da Lara Almeida pra saber. Vamos ver até que ponto ela vai abrir os segredos dela. Tá, eu vou falar o porquê que ela falou churrasco, tá? Porque a última vez a gente foi lá em casa e a gente fez um churrasco e a gente ficou horas lá, a gente começou 11 da manhã, foi até 8 da noite. Então, acho que o churrasco veio daí, pá. Vamos abrir já a caixa preta aqui pro povo saber que a gente gosta de dar umas gargalhadas no churrasco. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou inverter todas as minhas perguntas. Aí Antes. tu vai me ferrar, né, bonita? Vou, Olha só, tu vê que amiga que é isso? Amiga que amiga te coloca no fogo e vai ver tu dançar e bem bonita. É pra trabalhar a tua vulnerabilidade. Ah, ok, tudo bem, vamos lá. Mas é que eu queria falar bonito. Tu né? fala Eu queria bonito. falar bonito. Então, Tu assim, sempre fala bonito. se eu não falar bonito, gente, a culpa é dela. Eu vou achar uma culpada aqui pra culpar. Mas deixa eu falar antes, né? Eu sou essa pessoa que faz as apresentações pelo nome, né? Eu falo. Porque assim, ela tem um grande currículo, né? Lara Almeida é psicóloga, é mentora, é empresária, atende aqui na Europa, nos Estados Unidos. Chique, hein? A gente dá nossos pulos, né, gata? A gente dá os nossos pulos. Chique, hein? Então, assim, imagina quanto não ganha uma mulher dessa. Mas vou te dizer, hoje eu Poderia ganho muito ser uma bem. pergunta, eu não botei aqui, Aí, ó, olha. tá vendo? Hoje eu ganho muito bem, mas vou te dizer que hoje tudo que eu ganho é por merecimento de toda a trajetória que eu venho fazendo há 20 anos. Porque aqui, ó, aqui tem muito botox, tem muito hialurônico e tem já 4.1. Então, assim, é um rostinho bonitinho, tá? Um corpinho É bem um gostoso. corpinho bem gostoso, que a gente também cuida bastante. Mas também tem aqui muito corre, gente. Tem muito corre. É Então, tudo merecimento aqui, correr atrás. qual que é a lógica desse podcast de hoje? A lógica é não ter lógica. Então, eu vou perguntar vários assuntos que, cara, eu acho que a gente nunca entrou, né? Mesmo convivendo aqui 2, 3 anos, 3 quase anos. 3, né, Pan? Meio que diariamente a gente fala muito sobre o negócio, sobre coisas assim, objetiva, né? Duas mulheres muito objetivas. Sim. Então, a gente não fica entrando, às vezes, na pessoalidade. E são coisas que eu fiquei, nossa, eu tenho curiosidade de saber isso aqui. Isso aqui, nunca perguntei. Então, a gente vai fazer um podcast. Abrindo a caixa preta de Lara. A caixa preta de Lara. Bem-vinda ao Abrindo meu a Lara. universo, né? Bem-vindo ao meu universo. Vou começar com uma que eu acho, assim, ó, nessa imersão agora, do final do ano, foi muito engraçado, gente. Porque, assim, a gente passa 3 dias junto, né? Dormindo no hotel. O que a gente... A gente vê a pessoa fazendo xixi, a gente vê a pessoa pelada, a gente vê a pessoa, né? Na intimidade da pessoa, Tem né? que sair do quarto pra pessoa fazer o número 2. Então, é esse tipo de coisa. E eu fui dormir com ela e com a Jaque no quarto, lá, 3 dias no hotel. Eu passei, assim, no quarto e a Lara tava dormindo de bruço, com o travesseiro em cima da cabeça. Meu Deus, Plena. como é que essa mulher não morre sufocada? Porque eu já fiquei agoniada só de ver. Daí eu fui perguntar pra ela, meu Deus, Lara, como é que tu consegue dormir com a cabeça enfiada debaixo do travesseiro? Daí a resposta dela foi uma sacanagem comigo. Ela me disse assim, não, é porque quando eu era criança, eu ouvia vozes. Então eu me acostumei a dormir com o travesseiro. Eu fiquei assim... E eu parei por aí também, né? E paramos! A gente nunca mais falou sobre isso. Então, Lara,
Vamos começar a falar sobre a Falar sobre- mediunidade, Eu né? quero falar sobre isso. Como assim? Você escutava vozes quando criança? Tá, deixa eu contar essa história pra vocês. É o seguinte, gente, eu tenho mediunidade, né? Então não é uma coisa assim que eu falo, mas assim, quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu ouvia vozes. Só que, obviamente, não é a voz interna, é aquela voz mediúnica interna. Só que nos momentos que eu mais ouvia, é quando chegava ali naquele momento de silêncio, calada da noite. Então eu me lembro que às vezes, quando estava tudo calmo, silencioso, eu ouvia, né, as vozes conversando comigo. Só que assim, hoje eu não lembro do conteúdo. E aí, o que que aconteceu? Eu colocava travesseiro na cabeça para não ouvir, mas até então eu não sabia, né, que eram vozes espirituais. Então, minha mãe me levou numa casa espírita, eu fui pra casa espírita já com 5, 6 anos de idade eu comecei a frequentar. Lá eu aprendi a lidar com a mediunidade, eu trabalhei, em mesa mediúnica, então hoje eu tenho, né, eu sou psicógrafa, então quando eu tô na mesa mediúnica eu faço a psicografia, tem a incorporação, eu sou acostumada a ter um pezinho no outro lado, e eu fui aprendendo a ouvir as vozes. Então hoje, as vozes elas cessaram. Eu abri, mais o campo da parte de orientação em psicografia, quando eu estou em mesas mediúnicas para auxiliar as pessoas, e as vozes elas ficaram cada vez mais uma forma de intuição. Então, eu ainda tenho muito de, sabe aquela coisa assim, pensamento certeiro? Eu dificilmente me engano, quando eu ponho o olho numa pessoa. Eu consigo ver, às vezes, ali um pouco além da curva, porque essas vozes elas vão me orientando. Mas não é uma coisa que assim, a minha fé é guiada por isso. Não, eu sempre procuro também ter o discernimento se às vezes eu tô sendo imparcial, se tá sendo um egoísmo, uma infantilidade, porque a gente também não pode, né, agora se achar onipotente que, porque eu ouvi uma voz, eu sou a dona da razão. Não é isso, né? A mediunidade não é sobre isso. Então, quando eu comecei a ouvir as vozes, eu fui para uma casa espírita, eu aprendi a lidar com isso. Então, hoje eu tenho um dom que posso dizer que me traz o privilégio de, às vezes, ter informações que as outras pessoas não têm, mas que eu sempre uso para o bem. E aqui é importante falar que não importa, a questão não é se, eh, acredito, não acredito, é um fato. Eu É um fato. passei, vi ela com o travesseiro na cabeça, eu fiquei assim: "Nossa, que chocante", né, porque eu não consigo dormir, eu sou meio claustrofóbica. E daí perguntei, eu ouvi isso, então assim, às vezes a gente, eh, tá tão enraizado na nossa crença, né, tipo assim: "Isso aí não é verdade". Sim. Que eu não aceito nem escutar o que a pessoa tem pra dizer sobre isso, né, então por isso que eu fiquei muito curiosa. Tu acha que a tua fase adulta, de certa forma, adormeceu Sim, o teu adormeceu. escutar ou a tua sensibilidade ali? Adormeceu porque eu vim de uma família, meu pai é engenheiro, extremamente pragmático. E agora, de uns anos pra cá, eu entendi por que que eu amorteci muito. Não é nem adormecer, é amortecer. Teve uma época, Uhum. assim, que eu estava cega, sabe? Que eu realmente não tinha contato ali. Dos meus 25 aos meus 30, não, dos meus 18 aos meus 25 anos, eu trabalhava em casa espírita e depois ali dos 25 aos 30 eu me desconectei um pouco. E ali, que foi uma fase que eu trabalhava muito com empresas, desenvolvimento de liderança, eu fechei, né, eu fechei essa minha visão, esse meu canal mediúnico e fiquei muito na execução, muito no material, muito naquele campo combativo e não me voltando tanto para a espiritualidade. Foi muito sofrido, Pan, porque eu me desconectei de mim mesma. Então eu falo assim que a minha mediunidade, ela se fortalece quando eu me conecto comigo. Quando eu medito, quando eu oro, quando eu peço auxílio, eu tenho os meus guias espirituais, eu sinto eles quando eles estão comigo. E se eu não tô, né, tipo assim, presente, se eu não estou centrada, se eu não estou conectada, eu não tenho acesso a esse a toda essa frequência. Então eu digo assim, a mediunidade ela é muito sobre você estar em frequência, porque tem gente que chama de Espírito Santo, tem gente que chama de anjo, tem gente que chama de guias espirituais. Existem várias maneiras da gente denominar, né, esse fenômeno, mas existe. Uhum. E você também é uma pessoa super espiritualizada, você também, né,
tem as suas intuições, conversa muito com Deus. Mulher, de uma forma geral, parece que, né, me parece que é mais ligada. É por isso que Conectada, a gente né? fala desse sexto sentido da mulher, porque a gente tem uma ligação meio que direta, meio, não, né, direta com essa criação, com esse poder criativo. Eu creio, assim, que a nossa intuição, ela é muito certeira. No entanto, a gente por vezes, não escuta, né, Ignora, né? o que pode ser chamado de intuição, hoje eu digo que é a voz de Deus, né, Espírito Santo Uhum. falando internamente, ó, me dando aquele direcionamento, né, e quantas vezes isso, no barulho do dia a dia, é confundido, ou é esquecido, ou Esquecido. não é É, ouvido, gente, exato, porque né. você tá com um turbilhão na tua cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava tão voltada para as questões práticas, porque eu quero crescer, porque eu quero investir, porque eu quero me tornar melhor. E aí você vai entrando num turbilhão de pensamentos, vai entrando num piloto automático, vai buscando conhecimento, 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 executando, 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 executando. Mas você perde a leveza, você perde a espiritualidade, você perde. No meu caso, né, gente? Não tô dizendo que isso é para todo mundo, mas eu me desconectei muito com a minha essência. E quando você se desconecta, você perde a sutileza. E mediunidade é sutileza. Mediunidade é espiritualidade. Mediunidade é Deus, é conexão. Então, eu vim com essa. E hoje em dia, assim, ó, já é comprovado cientificamente. Pessoas com mediunidade mais exacerbadas, elas têm cristais de apatita dentro da glândula pineal do cérebro. Então, se você está duvidando, vá lá e pode botar no Google. Que eles comprovam que fazendo um MRI, que é, como é que é em português? É um scan, né? Fazendo uma ressonância magnética, é comprovado. Eles já comprovaram o que havia de diferente, né? Nas pessoas que têm essa mediunidade. Uhum. São os cristais de apatita dentro da glândula pineal que são mais desenvolvidos, então aumenta o campo eletromagnético, ela consegue captar mais coisas. Significa que todos nós podemos ser médiums em alguma escala, só que tem pessoas que já nascem mais propensas a essa habilidade. Uhum. É legal de a gente falar também, né, que na comunidade eu sou a mentora do Pilar Deus. Uhum. Então eu sigo uma coisa, né? Eu sigo a palavra de Deus, o que tá na Bíblia, eu acredito em Cristo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. No entanto, quando eu comecei a me aprofundar, eu decidi que algumas perguntas eu não iria me aprofundar, porque tem campo de conhecimento para todos os lados, né? Se a gente for querer entrar, então eu decidi que era aqui que eu ia concentrar meu conhecimento, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, na comunidade, né, a gente tem pessoas que não pensam iguais, Uhum. né? Diferenças, crenças, né? Né, tu teve, essa vivência espírita, daí tu teve outras vivências com outras religiões, né? Sim, a boa parte da família da minha mãe é da Umbanda, né, Sim. e outra parte é católica. Então, assim, eu sempre circulei nesses meios, tanto da Umbanda, do catolicismo. Fui criada em colégio de freira, né, me formei na PUC, que é a Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu sempre tive muito contato com o cristianismo. E depois de um tempo, quando eu comecei a praticar yoga, eu fui muito atrás também do Bhagavad Gita. Aham. Cheguei a me engasgar. Aham. Para estudar um pouco mais sobre a espiritualidade hinduísta, né. Então, assim, eu sempre fui pragmática, eu sempre assim: "Não, mas eu quero entender o que que está por trás disso", né, entender o fenômeno, entender o homem, entender o Cristo, entender Maomé, então Difícil, hein? é Nessa vida, difícil. talvez não. Acho que não, mas assim, Porque a curiosidade permanece, né, amiga. Então, exatamente, assim. curiosidade. Então, mas eu acho que é isso que é o legal, porque assim, eu tenho um posicionamento claro, firme. Eu acredito em Deus, na palavra de Deus, ponto final. Eu não preciso olhar para as tuas escolhas e te falar: "Você tá certa, você tá errada". Eu posso Uhum, te dar um testemunho hoje, né, sem abrir nem a minha boca, só com a minha vida e te mostrando o que eu aplico, enfim, a uhum. mesma forma você. Então, às vezes, a gente quer abrir a cabeça das pessoas, enfiar de goela abaixo a nossa verdade. Ó, isso aqui é o que tá certo. E O que tá certo pra mim, pô, mas eu sabe não uma coisa que preciso. eu acho lindo, assim, que eu posso falar, assim, e isso é uma das coisas que eu mais amo e que eu mais me orgulho. Hoje eu conheço mais de 40 países, né, então, assim, eu morei 3 anos na Europa, viajo bastante, né, o negócio possibilita
contatos com muitos clientes, eu tenho muitos amigos no exterior. E, obviamente, você acaba conhecendo muitas religiões. Uhum. E eu sempre falo assim, não é sobre a religião. É sobre o amor e a fé que você carrega dentro de você. Porque, para mim, você pode ser muçulmano, você pode ser judeu, você pode ser, né, crente, umbandista, o que for, espírita. Não é a religião, o culto em si, mas é a fé, é a espiritualidade que você coloca para jogo no dia a dia. É o quanto que você consegue viver a partir dessa tua verdade e amar. Uhum. Eu acho que as pessoas mais maravilhosas que eu conheço, elas praticam a espiritualidade com muito amor. E praticam, né? Porque Praticam com amor, espiritualidade não entendeu? deveria ser apenas um posicionamento ou um título. Uhum. Eu sou cristã, né? E daí eu uso, sei lá, um adesivo, uma joia de cruz, mas nada em mim revela Cristo. Nada em Uhum. mim As expõe atitudes, o né? Cristo que deixou aqueles ensinamentos, aquelas palavras. Então, é tão raso, né? A gente querer dizer assim, eu sou detentora de toda a verdade, isso aqui. Eu posso não concordar, eu preciso te respeitar, eu posso ouvir tua história, eu posso entender o que que aconteceu ali. Uhum. Nossa, que legal, né? E sem tentar julgar ou te convencer do contrário. Sim. Não, Lara, essas vozes não eram vozes. Essas vozes não eram isso, porque lá, cara, não cabe a mim, né? Não cabe. Cada um tem uma experiência, né? E se isso começou com 5 anos e tu tem 40, nossa, fazem 35 anos que tu Uhum. com certeza tenta entender o que, que é tudo E é isso, né? muito engraçado, sabe, Pã? Porque assim, eu falo que um dos privilégios dessa mediunidade é que em muitos momentos eu falo coisas que eu sei que não sou eu falando. Mas o que sai da minha boca toca, auxilia, cura, transforma a pessoa que estiver ali na minha frente naquele momento precisando. Então, assim, eu digo que muitas vezes eu sou guiada e eu sou grata por ser um instrumento, Uhum. sabe? Até mesmo num atendimento, às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa fica me olhando, ela, nossa, de onde é que tu tirou isso? Eu falei assim, né, tipo, é o campo, sabe? A gente capta, muitas vezes vem a intuição e aí hoje não é mais a voz, mas ela vem, sabe? Ela vem impressa dentro e às vezes é aquela vontade de simplesmente dizer aquilo naquele momento e simplesmente abraça a pessoa. A mensagem vem e abraça, sabe? Então, eu sou muito grata por cada vez mais entender que essa mediunidade ela vem a serviço para os outros. E Uhum. não para eu me destacar como, olha, ela tem uma mediunidade. Não, não é sobre isso. O ano passado a gente estudou muito sobre vergonha, né? Isso já Uhum. foi uma vergonha em algum momento pra ti? Sim, eu jamais teria. É a primeira vez que eu abro, né? Que eu falo sobre isso. Tanto é que você nem sabia. E eu já tive muito medo. Eu acho que a vergonha, a própria Brené Brown fala, quanto a vergonha, ela não gosta de estar em destaque, né? Ela ganha força. Quanto menos você fala da sua vergonha, mais ela ganha força. E eu sempre fui muito reservada quanto à minha espiritualidade. E do ano passado pra cá que eu venho me abrindo, me inspirando em ti, me inspirando em todo o movimento que a gente vive, porque eu acredito que a gente precisa viver da nossa verdade. A gente precisa expressar a nossa verdade. E uma das coisas que o Mulheres UOL trouxe pra mim foi eu achar minha voz. Sabe, hoje eu consigo expressar a minha verdade sem ter vergonha. Entender que eu não. Porque antes eu partia de um ponto que eu tinha medo de ser julgada pelas pessoas que não acreditavam. Eu estava focada nas pessoas que não acreditariam em mim. E eu passei a entender que não é sobre eu focar em quem não vai querer me entender, é sobre eu falar sobre quem quer compreender. Então, hoje, quando eu falo de espiritualidade, de vergonha, de vulnerabilidade, para mim é uma leveza. Porque quando eu já não me julgo mais, eu já não tenho mais medo do julgamento. Eu entendo que quem me julgar não é sobre mim, é sobre aquela pessoa, né? Porque a régua que você usa para julgar o outro, na verdade, é a régua que você usa para si mesmo. Então, até a minha régua ficou mais leve, ficou menos pesada, ficou menos alta. Eu aprendi que eu sou imperfeita. Eu tô muito longe de ser perfeita. Era uma armadura pesada. Ainda tenho muita coisa para me desvencilhar.
A gente sabe que, por exemplo, a vergonha tem 12 categorias. Já é, né, tipo assim, estudado. A Brené Brown, ela trouxe ali que tem a parte do sexo, maternidade, dinheiro, imagem pessoal, trabalho, religião, saúde, vícios, traumas. Então, tu imagina, entre 12 categorias eu dizer que eu não tenho vergonha, eu seria uma hipócrita. Só que existem níveis de vergonhas. Então, hoje eu não tenho mais vergonha de falar sobre esses temas, porque eu tenho trabalhado isso, mas certamente eu devo ter muitas outras vergonhas de outras coisas que agora não me vêm em mente, mas que quando a gente começa a olhar para nossa vergonha e a entender que tá tudo bem, sabe? Eu não sou perfeita, tá tudo bem eu não dar conta, tá tudo bem eu pisar na bola, tá tudo bem eu tropeçar. Isso traz uma paz, Pã, isso traz uma leveza e isso faz com que você comece a crescer. E quando a gente está num movimento de crescimento, tudo muda. A gente prospera, a gente também auxilia outras pessoas. Então, esse processo da vergonha, para mim, ano passado, foi libertador. Estudar sobre a vergonha, no Estudar caso. sobre e falar sobre ela, viver. Uhum. Porque, assim, não é só estudar, tá, Pã? É botar pra jogo. É, tem que É botar pra fazer, jogo, sabe? as Falar quebras, né, porque ali o livro a gente tá falando do Coragem de do Ser Conselho Perfeito, Imperfeito. da Brené Brown. Coragem não, Coragem de A Ser coragem de ser imperfeito, É que a aham. gente estudou Coragem para Liderar Liderar também, também. que ela também fala um pouco sobre. Mas o Coragem para Ser Imperfeito foi o livro que a gente estudou em comunidade, e ali ela sempre traz ferramentas, né, de como a gente vai Uhum. quebrando aquilo E ali. como olhar pra vergonha, né? Sim. Tem alguma vergonha nesses, né, 40 anos, 39? 39 mais 2, né, não é Não, assim que tu amiga, é gosta? 25, é 25, eu tô com 39 25. mais 2, esses dias 39 ela me mais falou 2. essa. É 39 mais 2, amiga. Tô revertendo o Zenta. Tem alguma vergonha que tu diz assim: "Essa vergonha que me paralisou por muito tempo"? Sim, foi sobre falar e isso é uma coisa que até eu estava falando agora no bastidor ali com a Ellen, eu tô fazendo não digo uma migração de carreira, porque eu amo liderar, eu amo ter empresa, eu amo tocar negócios, mas eu do ano passado para cá, eu comecei a abrir a agenda para atendimento psicológico. E eu estou desenvolvendo um método que ele trabalha muito com a base de manifestação, cocriação e técnicas de ansiedade e também de procrastinação. Então, assim, a vergonha que eu tinha não me permitia abraçar, não me permitia eu desenvolver uma técnica. Como que eu vou trabalhar espiritualidade, manifestação, cocriação, se eu venho do meio corporativo, lidando com homens, liderança, negócios? Como é que é possível uma coisa dessas? Mas a vergonha não era mais em relação ao medo do fracasso? Não, era o medo de ser julgada. Mais pelo fracasso? Não, por Pelo isso ser besteira. besteira. Como que tu vai falar de manifestação e cocriação? Isso é papo pra boi dormir, isso não Sim, existe. não é uma coisa prática, tangível, né, não é Uhum, vendas, não é marketing, não é exato. E aí eu fui estudar. E eu comecei a ver que e essa foi a virada, sabe, eu comecei a olhar para essa vergonha, mas por que que eu tenho tanta vergonha de uma coisa que eu vivo? Porque eu no meu dia a dia, pô, eu sou uma pessoa que, eu manifesto muito o que eu quero, eu intenciono e eu vou cocriando, e para quem não entende, manifestar é o primeiro passo. A gente tem clareza do que a gente quer na vida. Depois que a gente manifesta, a gente começa a intencionar, a gente vai para lugares, a gente busca, ambientes, a gente busca pessoas, a gente busca cursos e depois a gente cocria. O que que é cocria? É agir. A gente toma ações para que o universo te ajude a essa manifestação acontecer. E, e eu vivo isso. Eu cheguei onde eu cheguei. Gente, eu com 22 anos eu era uma garçonete. Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, eu falo com muita intenção, muita manifestação, muita cocriação, e muita trabalho. resiliência, paciência. Eu vivo isso. E eu comecei, mas eu sou de verdade, eu vivo a partir do que eu acredito, do que eu intenciono, do que eu manifesto. Por que que eu não vou fazer isso com os outros? Por que que eu não vou trazer isso para os outros? Mas eu tinha vergonha. Uhum. Porque dentro da minha cabeça eu achava que eles iam julgar. Mas aí, fazendo terapia, eu entendi também que era uma das crenças que eu trazia pela visão de mundo do meu pai. Que meu pai nunca aceitou isso. Então, de alguma maneira, eu também honrava ele em não aceitar isso. Então, é um trabalho que eu venho fazendo de terapia, olhando para mim, estudando e entendendo que muitas vezes a gente precisa entender o que vai na nossa mente.
E aí entra a parte da psicologia, não é só da espiritualidade. É você rever os seus pensamentos, suas crenças, o que você acreditava desde pequena, o que eu trazia comigo desde pequena. É o maior campo de batalha que a gente tem. É a nossa Uhum. mente, né? É ali que a gente começa um projeto e destrói um projeto Exatamente, também, né? aniquila, né? Tipo, a gente tem esse poder de. É claro que o pensamento é o começo, né? Mas ele é ali que nasce. A Então, fagulha, né? tudo que a gente tem hoje, Mulheres Voam, nasceu de um pensamento, né? Então, onde ele existiu primeiro? No campo das ideias. Então, Uhum. a gente ignorar, dizer que isso não existe, também não faz sentido, né? O que eu vejo, às vezes, são as pessoas apegadas a essa questão da... É como se só falar, só mentalizar fosse o suficiente para aquilo chegar. Mas é isso que eu falei. Existe o processo. Primeiro você manifesta, né? E é isso, ó. Eu sonho, eu idealizo, eu tenho clareza. Ok, você manifestou, bacana. Mas agora a gente tem que partir para a parte do quê? Da intenção. Se você quer algo, então qual que é o caminho agora que a gente vai fazer? É aquela coisa que eu te falei, eu nunca me esqueço. Início do ano passado, eu fui no Mulheres CEO e eu falei assim, eu conheci a Pamela, eu falei assim, cara, eu quero estar nesse programa de podcast, eu quero estar ajudando mulheres, eu quero estar nesse processo de movimentar empreendedoras. Eu manifestei. Pronto, eu quero estar no lado dessas mulheres. Aí qual foi o próximo passo? Surgiu um desafio para entrar como emissária. O que eu fui lá? Bom, agora eu vou intencionar, eu vou cocriar. O que eu vou fazer? Eu vou me inscrever no desafio. E se submeter, né? E Porque fui. é Fiz. exatamente isso. Às vezes as mulheres deixam de acessar coisas muito legais porque elas ficam naquela empáfia de, eu não vou fazer Ou, isso. não é pra mim, ou será que eu dou conta? Eu falei assim, cara, eu queria, o universo me abriu a porta. Aqui, ó, tu não queria estar num programa de podcast ajudando, tá lá nos bastidores, movimentando, conhecendo mais mulheres? Tá aí a oportunidade, ó, vai, abraça. Fui lá e abracei. Porque é sobre isso. Muitas vezes, a gente não tem que pensar no como, a gente tem que pensar no quê. Você quer conquistar isso, você está se vendo lá na frente, mas você vai ter que começar a criar os caminhos. E o universo vai te colocando os tijolinhos. Aí o que aconteceu? Pô, eu participei do desafio, fui selecionada, legal. Aí no desafio, eu entrei no endomarketing. No endomarketing eu dei meu melhor, eu tava ali com um monte de mulheres participando, né? A gente fez um trabalho lindo de bastidores. Com outra pessoa sendo líder. Outra pessoa sendo líder, mas eu não via problema nenhum, porque eu acho que, assim, existe diversas maneiras de liderar. E eram pessoas maravilhosas dentro do meu grupo, mulheres encantadoras. E depois disso, o que aconteceu? Surgiu uma outra oportunidade. Então, assim, dentro do que eu intencionava de estar num ambiente, eu fui criando. E as oportunidades vieram, né? Elas vieram. Por quê? Porque eu fui me colocando no E também ambiente, os né? nossos sonhos, né? A gente tem uma intenção, mas às vezes o que acontece, né? E daí eu vou usar aqui Deus, ele tem um plano maior do que tu Uhum. prevê. Então, talvez lá no começo, quando tu decidiu entrar, tu não achou que algum dia tu seria a mentora, que tu seria a host, que tu estaria numa posição igual à minha, né? Não, eu não visionava isso. Eu visionava estar dentro do movimento. Sim, mas Deus visionava isso pra ti, Pois né? é, que é o Então, ele alcance de uma sabedoria muito superior à nossa, né? exatamente. A nossa missão, além de sonhar, manifestar, é ir dando os passos Uhum. necessários, né, E com para fé, né, aquela pô? E aí, o que eu acho legal? Aí entra essa questão da espiritualidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé. E que eu entendo que o quanto mais a gente joga pro lado do bem, do amor, da alegria, da perseverança, da paciência, da caridade, mais o universo nos ajuda. Então, eu acredito na energia. Eu acredito que... E existem estudos, a escala de Hawkins, ela mostra, né, que as emoções são energia. Então, quando você vibra no amor, você está vibrando numa faixa super alta de hertz. Quando você vibra no medo, na vergonha, você está numa faixa que te bloqueia, que te impede, que te segura. E eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa... Não digo tão serena, porque eu sou agitada, mas eu sempre vivi em paz. Eu sempre tive paz. Sempre fui aquela bom. que deito no travesseiro e durmo bem. Então, assim, não sou perfeita, tenho os meus erros, meus tropeços, mas eu sempre vibrei em esferas altas. Então, eu penso assim,
tudo que eu me proponho a fazer, eu alcanço. Uhum. Porque por mais difícil que esteja a caminhada, quando tá difícil, eu me coloco de joelhos, eu peço ajuda, eu mudo meu estado mental, eu elevo com oração, sabe, eu busco olhar para os pensamentos que estão tentando me Uhum. puxar para trás. As tuas ferramentas de se conectar espiritualmente, né? Uhum. Com essa essência, né? Com essa parte mais sutil, que é a parte da alma, que não é o que a tua carne tá ali gritando pra ti, né? Não é a fome, sei lá, vontade de comprar, vontade de ir no banheiro, É outra coisa, é outra vontade, é outro buraco, né? Queria, daí talvez até nesse tema, assim, de vergonha e olhando pra isso, queria falar, também não sei se é uma vergonha, né? Uma boa pergunta, uma boa pergunta, se isso algum dia foi uma vergonha pra ti. O tema maternidade. Eu queria saber se você decidiu não ter filhos ou não. Não foi uma coisa que aconteceu porque fisicamente tu não pôde, enfim, e acabou que tu aceitou essa decisão. Eu me lembro que eu fui pra terapia com 28 anos, né? E depois de 2 anos, ali com meus 30 anos, eu decidi que eu não era o momento. Né? Que até então eu não seria mãe, e até hoje eu não sou mãe. Mas é muito engraçado, porque eu sempre tive pra mim que se fosse pra ser mãe, haveria o seu momento. E eu tenho um marido maravilhoso, ele tem 2 filhos, ele já me questionou algumas vezes: "Ah, tem certeza que você não quer ter filho e tal?" Eu falei assim: "Amor, no momento eu não quero, eu tô bem, eu tô tranquila", sabe? Não me vejo com essa necessidade de maternidade, porque muitas vezes, pã, e eu falo por conhecimento próprio, tá? E não é um julgamento, é só um fato. Eu conheço mulheres que tiveram filhos pra cumprir tabela. Uhum. Né? Porque eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso trabalhar, é aquela convenção social. Uhum. E eu entendi quando eu fui pra terapia que eu não precisaria cumprir uma tabela. Meus pais nunca me exigiram nada, e eu não tinha esse peso dentro de mim. Então eu entendi que se dentro do meu íntimo aquela vontade não estava ali naquele momento, estava tudo bem. Uhum. E se algum dia vier a possibilidade de eu maternar, tá tudo bem. Percebe? Então, assim, eu tirei esse peso. Não é uma decisão fixa. Não. É algo que pro momento eu não quero. O momento não se fez presente. Uhum. Então, assim, ok. E eu levo de uma maneira muito leve, sabe? Porque tem mulheres que antigamente não queriam ter filhos e tinham e viviam com uma culpa. E tem mulheres que realmente queriam ter filhos e não poderiam ter e também viviam com culpa. Eu escolhi entender que é isso. Hoje o que se apresenta é isso. Até o momento eu não sou mãe, tá tudo bem. Uhum. Eu acho que a questão da maternidade tem muito essa coisa do o cumprir da tabela, às vezes é um passo a passo tão escrito, né? Parece que a gente só tem Aquela essa opção, né? é aquela opção, exatamente. Eu lembro que a minha mãe me incentivou muito a estudar, a trabalhar, mas ela Uhum. nunca me incentivou a ser mãe. Mas eu sempre tive né, com 20 anos, porque eu achava que com 30 eu ia ser velha. Então eu pensava assim, com E aí, 30, amiga, como é que tá a gaguice agora? agora eu já não acho que 30 é mais velha. Mas assim, com 20 anos, não, lá com os 30, como se demorasse muito pra passar, eu vou ser mãe. E realmente, assim, não era uma decisão porque eu amava criança ou porque, nossa, eu sentia que aquilo, mas porque parecia o curso certo, Normal das coisas, né? natural e, né, da vida. Então, claro, né, se eu for te dizer, eu vou te dizer que é a melhor coisa do mundo, mas é a coisa mais desafiadora Hum. do mundo também. Então, eu não conheceria o amor de verdade na sua totalidade se eu não fosse mãe, mas com certeza eu abri mão de coisas, né, que hoje eu vejo que bom, porque essa libertação do individualismo, né, eu vivi 30 anos só pra mim, essa coisa de ter tudo voltado pra si, quando a gente tira o foco da gente, a gente aprende muito também. Acho que Uhum. isso é parte do plano desse criador, porque quando ele coloca talentos em cada um de nós, em que esses talentos não são benefícios para nós, às vezes é um benefício para o outro. Eu sei cozinhar muito bem, o outro sente muito prazer. Canto muito bem, o outro sente muito prazer. Então, ele nos colocou uns aos outros a serviço. Uhum.
E quando a gente tira o foco de nós, né, e coloca nisso, em outra pessoa, a gente enxerga coisas muito doidas, assim, muda totalmente, rasga a pessoa que era antes, joga no lixo Porque, e na constrói uma verdade, nova. é isso que diz. A maternidade é um convite a você revisar quem você é até então, Uhum, né? E até então eu continuo sendo uma mulher em evolução, mas sem filhos. uhum. Em relação ao teu casamento, hoje, o Nelson tem quantos anos? Ele tá com 58. 58, É. com um corpinho de 28, 29, 30. Na Nelson verdade, é é 42, geneticamente. Ele fez um exame. Não, na é? verdade, ele fez um exame agora, quarto molecular, que a gente faz acompanhamento pra Sim. ver, né? Exame de hormônio, essas coisas. E ele tem um corpo de 42. Mas pra quem conhece o marido da Lara, né, faz exercício físico, se Se alimenta cuida, né, se bem, né? alimenta. É um cara muito legal pra cima, positivo, né, que eu acho que Uhum. só isso já muda muita coisa fisicamente na pessoa, Espiritualmente né. também ele é incrível, assim. Mas a minha pergunta pra ti é: foi um desafio casar com um homem mais velho? Foi um julgamento? Houve questionamento? Tu sentiu vergonha em algum momento por isso? Julgada, Sabe que questionada? eu nunca dei foco pra isso, nunca me veio isso na cabeça, porque, novamente, assim, os meus pais sempre me apoiaram muito. E a minha mãe é apaixonada pelo Nelson, meu pai, Uhum, meu Deus, assim, o meu pai e o Nelson, pelo Nelson, meu pai ia morar com a gente, né? Então, assim, meus pais nunca tiveram esse preconceito. Então, nunca esteve no meu radar, assim, nunca dei foco, né? Eu casei com um homem que eu manifestei há 11 anos atrás. Eu tô há 10 anos com ele. E o Nelson é exatamente o que eu escrevi ali no meu caderninho de manifestação. E há 10 anos a gente vem cocriando o nosso casamento. Que eu falo assim, todo dia a gente tá ali melhorando, buscando a nossa melhor versão. Esse ano até a gente tá falando assim, quem sabe a gente não começa fazer alguma terapia de casal pra gente ver o que, que a gente pode melhorar. Porque, gente, são 10 anos. Às vezes a gente precisa parar e olhar pra outras coisas. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu tava incomodada com algumas questões. E ele falou assim: então, já que a gente tá com dificuldade de conversar sobre isso, vamos buscar uma terapia? Eu, vamos. E foi muito engraçado, porque esse final de semana que a gente fez 10 anos, a gente tava num hotel comemorando e conhecemos mais 2 casais. Um tava comemorando o aniversário da esposa e o outro tava comemorando a gravidez. Então eram 3 comemorações. Olha só a sincronicidade, né? uhum. E aí a médica que estava comemorando a gravidez, ela falou assim: a gente começou a fazer terapia de casal e também a gente não estava com nenhum problema específico, mas o que o nosso relacionamento melhorou depois, a gente já tá há 15 anos juntos. E agora eles engravidaram. Uhum. E aí eu olhei assim, olha que incrível. Então, às vezes, a gente acha que um acompanhamento, né, uma mediação de conversa é só quando há problema. Sim, a gente deixa chegar nesse nível, né? Exato. Eu falei assim, cara, tá tudo bem, mas pode ficar melhor. Vamos? Uhum. E ele, vamos. Então, a gente tá olhando pra isso agora. E eu falo assim, são 10 anos co-criando o nosso relacionamento, porque um casamento são 2 pessoas completamente diferentes. Então, você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que conciliar, né? Você tem que ter concessão, você tem que, às vezes, abrir mão. E você tem que também saber dizer não. Então, eu falo assim, não basta só amar. Não basta só admirar, não basta só ter tesão. É toda uma composição, né. Então Uhum. assim, quando eu vejo casamento, eu acho que ele é uma composição como se fosse uma orquestra, em que tem que entrar vários instrumentos para que se fique uma sintonia fina. Uhum. Não basta som. Olha, nossa, eu acho que se eu puder eleger assim, talvez eu colocaria ali casamento, depois maternidade como os maiores desafios, né, da vida, porque realmente, além de tudo, além de tu ter que lidar, essa coisa de a nossa geração, pegar e descartar muito Hum. rapidamente e ir para o próximo, como se no próximo fosse resolver tudo. E tem muitas questões que são nossas, e Uhum. que no próximo a gente vai replicar. Então, Vai assim, repetir o padrão. é claro, né, existem situações e situações, Sim. mas, a gente muitas vezes num casamento precisa esperar o tempo suficiente para aquilo ficar bom, né, para Uhum. começar a ter um espaço, até porque o que eu percebo, assim,
Mulher, tu fala aqui, ó, isso aqui hoje. Ó, isso aqui eu não gosto, que fale pra mim. Assim. Cara, não sei se é só o meu marido, mas homem, é repetição. Eles É, aprendem por repetição. depois de você falar 982 vezes, sabe? Tem Então, alguns. assim, não é na primeira, Eu né? te disse! Sabe a famosa palavra eu te disse? Gente, e é engraçado. Se tu falar uma vez pra mim, olha, não gosto que você faça isso. Nunca Pronto, mais. nunca mais. Mas a mulher é assim, já homem é meio desantenado mesmo. Né? Então, assim, tem uma forma de aprendizado, uma É forma aquela de história, lidar. né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? E são, São planetas diferentes, e gente. são. E assim, né, Deus nos deu uma forma de ver a vida muito diferente, né? E ele Uhum. fez isso Com sabedoria, com né? sabedoria, porque a gente pensa casar com uma pessoa igualzinha a Não você ia que dar tem. certo. Então, assim, é bem difícil o casamento. Eu acho que bem difícil nesse sentido, né? Até que ponto você está disposto a olhar para si, mudar a si, para E fazer um eu bom acho que sim, casamento? mas eu acho que ninguém muda ninguém, tá? Eu não acredito, eu acho que ninguém muda ninguém, mas o amor inspira você a mudar. Então, Uhum. quando você tá num casamento e você tá disposta a se tornar a tua melhor versão, você pode inspirar a pessoa ao teu lado a se tornar a melhor versão dela. E Hum. aí sim há uma mudança mútua. Só que, óbvio, tem casamentos, né, Pã, que não dá, que são Né? pessoas tóxicas e aí você tem que pular fora mesmo, entendeu? Agora, não adianta estar lá num casamento que a pessoa tá te agredindo verbalmente, fisicamente, não, aí não. Mas se você tá num casamento que às vezes é um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, de compreensão, legal. Mas às vezes, o que vai te ajudar é buscar um auxílio extra, né? Vai lá na igreja, busca o pastor, vai lá, busca um terapeuta de casal, vai lá, busca um conselheiro. Porque, gente, se nem a gente consegue se entender às vezes, tu acha que a gente vai conseguir entender a cabeça do outro? Então, assim, casamento pode ser muito bom, mas a gente também tem que Uhum. usar de ferramentas pra melhorar. Sim, e o casamento tem um negócio que é conversas difíceis, né? Se você fica empurrando elas pra Goela debaixo, abaixo. ou debaixo do tapete, né? Tipo, não Os dois, faz. né? Os dois. Ou goela abaixo ou debaixo do tapete. Não faz como deveria ser feito, que é uma construção, né? Um diálogo realmente não vai pra frente. Se as- Em relação às conversas difíceis, queria te perguntar, a gente tem 3 anos, né? E Aham. assim, tem uma coisa que a gente faz bastante aqui dentro, é conversas difíceis. Mas eu acho que a gente faz de uma maneira tão leve, né? Pô, porque a gente pode. Eu acho que assim, é a Existe maturidade, né? isso, A existe maturidade. uma A maturidade. maturidade. Não leva pro pessoal, entendeu? Assim, ó, vamos falar desta cagada aqui, vamos falar deste erro aqui, vamos falar disso aqui. Mas é sobre isso, não é sobre o que você é sobre o Aham, ato. Né? exatamente. E isso traz pra nós, eu acho que uma leveza. Tanto é que a gente teve um arranca-rabo, acho que foi em dezembro, mas depois de, acho que 1h30 dali da mulherada meio que gritando, se estressando, levando tom de voz, depois já tava lá, quá, 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 quá e tal. Por quê? Porque é a maturidade de entender É, que tem coisas que a gente precisa olhar, precisa conversar. era isso que eu queria dizer, assim, é que as pessoas olham pra comunidade e tem vários, mulher tudo junto, é um monte de fofoca, um monte de picuinha, um monte É como é de cobra, é ninho de cobra, ninho ninho de de cobra. cobra, né? Pode ser assim realmente, né? Dependendo do ambiente, Se né? você não conversa sobre as coisas que estão ruins, porque vão ficar ruins. Olha, isso aqui não, tá bom. Mas se a sua atitude for, eu falo para o outro, não falo para a pessoa que é a única que pode resolver a situação, Hum. esse vai ser um ninho de cobra mesmo. Porque para a pessoa que poderia resolver aquela situação, ela não sabe, É, né? não tem como Ela não refletir, tem o né? conhecimento, ela não sabe que você não gostou daquela atitude, que aquilo ali não foi legal, que, enfim, que tá destruindo o relacionamento de vocês. Uhum. E você fica contaminando as outras pessoas. Então, realmente pode ser o ninho de cobra, Sim. né? Se a gente Não souber lidar, né? não aceita conversar de frente, ó, falar sem, né? Falar, tentar ao máximo falar com amor. É claro que uma conversa, tudo se esquenta, né? Mas em Hum. algum momento a gente tem que voltar pro centro, né? Eu me lembro, assim, a gente teve. Não é que a gente viva batendo boca e quebrando pau, gente, não é isso. Mas tem momentos que tem conversas pontuais que a gente discute, não é Uhum. briga, a gente discute sobre pontos que a gente acha que são mais delicados e devem ser olhados. E eu não me esqueço, eu sei que a gente tava. Cada uma tava levando mais o tom de voz, eu só lembro que eu respirei e eu falei assim. Vamos respirar, vamos diminuir o tom de voz, que a gente tá ficando todo mundo muito emotiva. Eu me lembro que eu falei isso, porque já tava todo mundo gritando. Mas era Uhum. gritando, assim, porque a emoção já tava tomando conta.
E quando a gente consegue ter essa consciência de, opa, peraí, não Para, é esse o caminho, respira. respira, existe amor, existe compreensão, só que no momento aqui tá um pouquinho bagunçadinho, então vamos segurar a onda, vamos respeitar, né? E isso eu acho que é o mais legal quando a gente tá com mulheres adultas. Uhum. Sabe, você ter a liberdade, a transparência, tipo, ai, caguei, tá, desculpa, mas me ajuda aqui. Não, Vamos não seguir. vi isso, realmente eu não passei por isso, passei por cima daquilo, não me dei conta disso. E dali saem muitas aprendizagens, assim, que pra mim são verdadeiras joias. Pra mim, o Mulheres UOL, além de ser um espaço que eu achei a minha fala, eu aprendi a ter muito mais. Eu me curei com as histórias de outras mulheres. Eu aprendi a me tornar muito mais empática. Uhum. E também é a mesma coisa do casamento, né? A gente não joga fora uma relação que Deus colocou ali no teu caminho, porque tinha um aprendizado, tinha um processo dolorido que você teria que passar para olhar para uma coisa que talvez sozinha lá na sua casa você não ia enxergar. Mas ele te colocou em um ambiente que ia te pressionar, que ia te levar para o erro, que ia fazer alguém expor o teu erro. E ao expor o Te teu testar, erro, né? te trazer vergonha, e ao trazer vergonha, te trazer uma forma de mudar aquele. Então, assim, como é que Deus molda o nosso caráter, né? Ele faz a gente passar por determinadas Sim, situações. experiências, né? Pra É, gente realmente se tornar a e nossa a gente melhor pode versão. estar nesse ambiente, ter essa oportunidade e não usar, e piorar a nossa situação, né? E virar as costas para isso, ou simplesmente sair desse relacionamento e dizer, não quero. É difícil, né? É difícil hoje, eu não quero. Então, mas isso, pô, e até curioso que eu tava ouvindo um psicólogo falar esses dias que essa nova geração, a galerinha aí dos 20, 25 anos, não consegue, né, ter relação. O menos 30, né? Eles estão enfrentando o problema dos aplicativos, né, de relacionamentos. Então, as pessoas hoje acham que na iminência de qualquer vírgula que não tá de acordo com a pessoa, ela pega, né, tipo, desliza o dedinho e procura outra pessoa ali, como se fosse fácil, né? Porque há uma ilusão que há uma disponibilidade para relacionamentos, mas cada vez mais as pessoas estão menos disponíveis para se relacionar, porque elas têm um baixo limiar de aceitação, de empatia, de compreensão. E relacionamento é construção, não é abrir mão. Uhum. Relacionamento é paciência, não é intempestividade. Relacionamento é resiliência. É escolha. É escolha, é decisão, é abdicar também. Então, assim, não ache que você tá vendo aquele casal maravilhoso ali do Instagram e acha que é tudo firulas e coraçãozinhos. Não. Existe os perrengues, existe o respeito, existe a admiração. E a gente tem que entender que você tem que estar cada vez mais certo do que você quer. E se juntar a pessoas que visionam o que você quer. E essa é outra questão que eu falo. Preste bem atenção. A visão de mundo e os valores da pessoa que você está se envolvendo. Porque é aí que vai dar o norte da relação. O problema é que as pessoas estão transando antes de saber qual é a visão de mundo, aí o já nome, né? Já tá mandando nude, né? É. Criatura de 15 anos mandando nude. Gente, eu não sei nem como é que se manda nude. Né? Tipo assim, não é bem minha vibe. fácil, amiga, não. Mas eu quero. Então vamos entrar nessa, né? A gente já passou aqui do Já nosso passemos horário. do horário. Eu te 1000 disse que eu ia anos. querer ver eu queria ver essa conversa ficar Então em uma hora. fala o que vier na sua cabeça, tá? Em relação a esses temas que eu vou falar pra ti. E daí pode ser em relação a Lara, né? Como a Lara se comporta em relação a esse tema, ou em relação ao que você vê no mundo, enfim. Bacana, Tá? vamos lá. Então, primeiro, sexo. Então, assim, cara, e é uma crença minha, tá? Tem pessoas que vão dizer assim, meu corpo, minhas regras, beleza. Eu acho que a mulher, sim, ela pode ter a liberdade de ela estar com quem ela quiser. Mas eu acredito que sexo é troca de energia. Então, assim, tem que ter tesão, mas tem que ter conexão para além da pele. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, se você tá com alguém que você sentiu uma conexão emocional, espiritual, que você tem aquela coisa de pele, pô, legal. Agora, você simplesmente transformar o teu corpo num veículo de satisfação momentânea, cara, tipo assim, o teu corpo é teu templo. Pra mim, o meu Isso corpo não é é meu templo. liberdade, isso é escravidão, né? Exatamente. Eu acredito que assim, eu vejo meu corpo como meu templo, entendeu? Tipo assim, aqui
E aí eu vou entrar assim, eu anotei eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito, que é de um psicólogo, que é o Wayne Dyer, que ele fala o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, este corpo, ele é só um receptáculo, ele é só uma carcassinha, tá? E a nossa alma tá aqui dentro. Então, presta bem atenção com quem você está se misturando, com que tipo de energia, com quem você está doando o teu corpo, né? O nosso corpo, ele vem aqui para nos preservar, para nos ajudar a evoluir. Então, no momento que você começa a não cuidar dele e sim ter relações sexuais triviais com pessoas que você não conhece, é uma maneira de descaso com você mesmo. Uhum. Então, eu enxergo o sexo dessa forma, mas novamente, se você é uma mulher que encontrou uma pessoa legal, com uma conexão física, espiritual, emocional e sentiu de ir, vai. Não precisa necessariamente estar casada, não é essa a questão. Mas eu acredito que você tem que olhar muito pro teu corpo, assim, sentir, sabe? Porque é o teu maior bem, é o teu bem mais precioso, sabe? Você tem ali o teu veículo para evolução. Porque a Uhum. tua alma tá aqui dentro. Egoísmo. Egoísmo. Ai, o egoísmo, ele vem do ego, né, Pan? E o ego, ele muitas vezes são mecanismos para nos defender. Então eu entendo que eu vejo o egoísmo muito como uma criança mimada, que não soube amadurecer, né? E é normal a gente ser egoísta em vários aspectos, até para se proteger das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas ansiedades e seguranças. Então o egoísmo, ele tem esse lado, né, de às vezes legitimamente querer nos defender. Só que as pessoas cada vez mais estão olhando para o seu umbigo e deixando de ter empatia, estão se tornando verdadeiras crianças mimadas. Então, quando eu penso assim, o egoísmo, ele está nessa esfera de imaturidade, falta de inteligência emocional, de achar que o outro te deve, que o mundo te deve, que todos têm que girar ao teu redor. E o egoísmo, ele, para mim, ele é o oposto da colaboração. Venha a mim o vosso reino. Uhum. Que foi Então, tudo que nós não fomos criados para ser. eu penso muito assim, sabe? Quando você fala egoísmo, não podia buscar uma frase bonita, técnica e tal, mas é o que vem na cabeça. E julgamento, pra gente fechar. Olha, julgamento é aquilo que eu já te falei. Para mim, os que mais julgam são os que mais sofrem. Porque geralmente a gente julga os outros com a régua que a gente se julga. Então você pode ter total consciência de que o peso do teu julgamento com os outros é o que você dá para você mesmo. E hoje, eu tô livre de julgamento. O que a tua opinião sobre mim é tua. Eu não tenho como mudar. Eu posso, no máximo, influenciar de uma maneira positiva. Só que você tem um universo dentro de você, você tem os seus demônios, você tem as suas fraquezas, os seus egoísmos. Tem toda aquelas sombras que, se você não souber administrar, vai deixar um julgamento muito como se fosse uma mão de ferro, que vai lá e machuca. Então, assim, hoje, quando eu olho pro julgamento, eu a mim me reservo o direito de ser como eu sou. E você pode permanecer como você quiser, mas o seu julgamento, ele já não me afeta tanto. Porque eu sei o meu real valor, eu sei o quanto que eu venho me desenvolvendo para me tornar a minha melhor versão, sabe? Então, a gente às vezes pode ficar um pouco balançada pelo julgamento dos outros, mas no fim das contas, a gente tem que buscar a opinião daqueles que a gente realmente considera. Uhum. E não daqueles que a gente acha que devem ter alguma opinião sobre a nossa vida. Lara, eu acho que o teu trabalho na comunidade vem sendo muito importante, principalmente porque sendo psicóloga, né, olhando para essa parte saúde mesmo, né, saúde mental. A gente trabalha questões profundas, né? Então, assim, claro que nem todo mundo vai acessar essa profundidade, porque tem que se permitir a olhar para isso, a enxergar, a ouvir aquilo E e persistir, né? olhar dentro de si. Não é Né? fácil. Então não é uma coisa que todo mundo vai estar dentro da comunidade absorvendo ou tendo o mesmo impacto que tu realmente pode gerar, né? E eu tô falando tu porque você é a responsável hoje pelo nosso pilar saúde dentro da comunidade. Queria que tu desse a tua visão, assim, por que que a tua visão, assim, de coração, por que que uma mulher deveria entrar numa comunidade, ou na comunidade Mulheres UOL hoje? O que que isso faz de diferença na vida?
Eu acredito que quando você está disposta a se tornar a sua melhor versão, você tem que estar em lugares em que tem pessoas que estão na mesma frequência. Porque não é fácil, como você falou, não é fácil a gente se melhorar, não é fácil a gente olhar para nossas sombras, não é fácil a gente buscar aprimoramento. Mas quando a gente está no ambiente certo, a gente tem apoio, a gente tem um ombro amigo, a gente tem uma mão que puxa, a gente tem um colo que nos acolhe. E o Mulheres Voam é muito sobre isso, sabe? A gente, às vezes, assim, a gente até, às vezes a gente, vários momentos, né? A gente tava lá nos encontros ao vivo e aí chega aquele relato, pô, hoje eu vim aqui pensando num problema e caiu como uma luva a história da fulana. Sim. Ou, hoje eu vim aqui com descrente disso, aí eu ouço a outra falar de uma história que me curou. Então, assim, às vezes, a gente simplesmente estar ali ouvindo os dramas, as dificuldades de outro, nos traz clareza, nos traz perspectiva. E não que a gente seja melhor nem pior, mas nos cura. Uhum. Então, para mim, hoje, o Mulheres UOL é um ambiente de crescimento, de colaboração, cura, mas também de amizade, sabe? Porque a gente tem ali mulheres que são muito legais, muito divertidas e que uma vez ou 2 vezes por ano a gente consegue se encontrar presencialmente, né? No Seja CEO, no Celebra. Então, hoje, eu acho que é um ambiente em que você pode olhar para si, olhar para outras mulheres e entender que não, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a fodona, mas você também não é ali a pior das piores, né? Então, põe em perspectiva, você põe um pé na realidade, que sim, há esperança, você pode ser a sua melhor versão e pode estar acompanhada de mulheres que estão buscando isso também. E, gente, Deus usa pessoas, né? Poucas vezes você vai ouvir audível, não sei, nunca tive essa experiência, mas assim, essa intuição, essa certeza que o Espírito Santo tá nos direcionando muitas vezes, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas ali para te melhorar, para alterar o teu caráter, mudar alguma coisa que você precisa para uma outra fase da sua vida. Então, estar em comunidade é muito se abrir para a possibilidade de Deus usar todas aquelas histórias, todas aquelas pessoas, aqueles talentos diferentes do seu. As conexões, né? Inclusive, porque assim, Mulheres UOL, o objetivo não é fazer negócios, né? É acelerar as suas habilidades de espiritualidade, também de negócios, mas assim, o nosso objetivo lá começa primeiro com Deus e depois a saúde. Mas sim, você acaba tendo parceiras, eu tenho parceiras de negócios, eu tenho clientes. Então, assim, é um lugar que ele é muito próspero. Sim. Você consegue realmente conhecer mulheres que estão na tua sintonia, na tua frequência. E, gente, quando você começa a andar com o teu grupo, tudo muda. Pertencimento, né? É pertencimento, porque você tem a tua família, você tem os teus parentes, você tem os teus amigos de infância. Mas quando você encontra amigos que vibram na frequência que você tá agora, é outro jogo. Que é crescimento, né? Essa é a nossa frequência, é entender que Deus nos deu uma abundância de vida e a gente quer isso, né? Não ficar parada, estagnada. Porque quando tem esse negócio dentro do coração dizendo assim, tá, e daí? O que mais? O que mais? O que mais a vida tem para nos dar? É essa fome de vida que Deus colocou dentro da gente. Então, acredito realmente que a comunidade serve para isso. Tanto para mulheres que às vezes o dinheiro não é o problema, tanto para mulheres que o dinheiro é o problema, tanto para mulheres que, né, é ter um grupo tão misto, tão variado, que ali, em algum lugar, tu vai ser inspirada, encorajada E desafiada também, desafiada, né? acelerada, né? Acelerada Acelerada, também. que é a nossa proposta. Bom, quero te agradecer. Eu adorei o Pela nosso conversa. bate-papo. Nosso bate-papo. Saiu viva, sem nenhum sangue, tá vendo? Não, mas eu tava tranquila quanto a isso. As nossas conversas são sempre muito gostosas. Muito obrigado, Eu que né, pela agradeço. vulnerabilidade, por aceitar viver. E o meu muito obrigado é desde aquele Seja CEO, né? Daquele primeiro Seja CEO, Passa rápido, né? que tu decidiu vir, que tu decidiu daí depois ser comissária. Daí eu falei, não é comissária, é emissária. E daí, então, viver todo esse processo, que eu digo, não dou posição pra ninguém, né? Não digo Cada um assim, conquista, né? conquista, né? Eu acho que tu só tá aqui porque tu se fez muito presente, Uhum. presença.
em vários momentos. Então, muito obrigada por Oh, tudo. meu amor, eu que agradeço. Love you. Bom, muito obrigado e até o próximo podcast, Até o né? próximo podcast, que teremos vários durante este ano. Mas daí como host. Beijo. Beijo.